Olá, meu nome é Beatriz, esse é o Sorrilha, você está sendo filmado e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a corrida espacial. Roda a vinheta! A Guerra Fria aconteceu entre 1945 e 1991 e foi um período em que os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentaram através de disputas indiretas e estratégicas, daí o nome Guerra Fria, para descobrir qual modelo econômico prevaleceria em toda a Terra. Se seria o capitalismo, representado pelos Estados Unidos da América, ou o socialismo, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1991, com o fim da União Soviética, a gente considera que os Estados Unidos, de fato, foram os vencedores da Guerra Fria, e é por isso que o capitalismo é o sistema que mais tem força hoje em dia. Durante a Guerra Fria, aconteceu um processo que a gente chama de corrida espacial, que foi quando os Estados Unidos e a União Soviética competiram para ver quem dominaria o espaço mais rapidamente. O marco inicial da corrida espacial foi quando, em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik I, que significa viajante, e foi projetado por Sergei Pavlovich Korolev, esse cara que vai aparecer aqui do lado. E aí, em 3 de novembro, a União Soviética lançou o Sputnik II, que estava a bordo dele a cadela Layla, que foi o primeiro ser vivo a viajar no espaço. Infelizmente, 6 horas após o lançamento, ela morreu por conta de falhas no sistema climático do satélite. Em 31 de janeiro de 1958, em resposta a isso, os Estados Unidos lançou o Explorer I, também um satélite artificial que orbitou em volta da Terra. Em julho do mesmo ano, o presidente Eisenhower determinou a criação da NASA, que é a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. Em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a orbitar a Terra a bordo da cápsula soviética Vostok. No mês seguinte, os Estados Unidos enviaram o astronauta Alan Shepard para dar uma volta em torno da órbita terrestre. O feito dos Estados Unidos foi bem menos impressionante, pois enquanto Yuri Gagarin ficou 1 hora e 48 minutos em órbita, Alan Shepard ficou apenas 15 minutos. Buscando triunfar na corrida espacial, os Estados Unidos, agora com o presidente John F. Kennedy, passou a investir muito dinheiro, muitas verbas nessa corrida espacial, principalmente com a criação do programa Apollo, que visava levar o homem até a Lua em cerca de 10 anos. Por outro lado, a União Soviética passou a investir menos nesse período. De acordo com Sergei Khrushchev, filho de Nikita Khrushchev, que era o líder soviético na época, a União Soviética via que tinha outras prioridades no momento, como, por exemplo, a questão da alimentação ou de moradia a todos. Por isso, Korolev, que era o cientista espacial soviético, passou a organizar uma série de missões menores durante um certo período. Algumas dessas missões se destacam. Em 1963, a gente tem o voo orbital mais longo, que durou cerca de 5 horas, e no mesmo ano a gente também tem a primeira mulher a orbitar a Terra, que foi a Valentina Tereshkova, e estava a bordo da Vostok 6. Em março de 1965, o cosmonauta Alexei Leonov foi o primeiro humano a realizar uma caminhada espacial. Esse feito marca o fim da era de ouro da União Soviética na corrida espacial,
porque a partir daí as coisas vão ficando mais difíceis para ela. É importante a gente ressaltar que os cientistas espaciais da União Soviética eram chamados de cosmonautas, enquanto que os dos Estados Unidos eram chamados de astronautas. Enfim, em 1968, Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir para o espaço, morre em um voo teste e, menos de um ano depois, o foguete N-1 explode na base de lançamento, deixando-a inoperante. Em 16 de julho de 1969, a NASA lançou a nave Apollo 11, tripulada por Neil Armstrong e Edwin Aldrin. E em 20 de julho de 1969, a Apollo 11 chega à Lua e é o primeiro momento em que o homem pisa em solo lunar. Nesse momento, Neil Armstrong diz sua célebre frase: "Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade." Por conta dos Estados Unidos serem os primeiros a chegarem à Lua, muitos consideram que eles são os vencedores da corrida espacial, mas há pessoas e correntes que pensam o contrário, que pensam que a União Soviética ganhou. E para quem tem interesse nisso, eu vou deixar uma matéria da BBC no box de descrição aqui embaixo. Além de que, apesar dos Estados Unidos terem chego na Lua primeiro, a União Soviética saiu na frente em vários outros momentos anteriores e, em 1971, a União Soviética lança a primeira estação espacial, onde 3 cosmonautas viveram por 3 semanas e, em 1986, após o fim da corrida espacial, a União Soviética lança a Mir, ou Mir, que foi a primeira estação espacial permanente. Para fins didáticos, a gente coloca que o fim da corrida espacial se deu em julho de 1975, quando os Estados Unidos e a União Soviética se uniram para a construção do projeto Apollo-Soyuz, acho que é assim que fala, que é um projeto espacial feito tanto de estadunidenses quanto de soviéticos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você queira saber mais, eu vou deixar algumas informações aqui embaixo, inclusive o link para o nosso blog, onde você pode ver os textos e ler e talvez se atentar um pouco mais. E tem algumas informações extras. Uma delas é a recomendação do filme Cosmonautas, que é um filme brasileiro muito interessante, embora um pouco chanchada, que foi feito mais ou menos no período da corrida espacial. Tchauzinho!